Bom dia, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Bom, como eu tinha dito aí pra vocês, nessa semana a gente está fazendo revisão, afinal de contas estão tendo um monte de prova, né? E a prova de história é amanhã. Então, para a gente poder estudar um pouquinho melhor para nossa prova, a gente vai fazer uma revisãozinha hoje, né? Antes de começar, já queria dizer para vocês o seguinte: espero que vocês estejam estudando, lendo os livros, né, tanto didático quanto atividade, e o caderno de vocês, que é super importante para vocês conseguirem realizar uma boa prova, tá? Outra dica importante, no livro de atividade, gente, tem aquele, tipo um resumo da matéria que é super legal para vocês estudarem também para a prova. Então não deixe de ler aquilo lá também não, tá? E óbvio, os exercícios que a gente já fez no livro, no caderno, dá uma relidinha também aí, não precisa refazer de novo não, mas dá uma lida para vocês lembrarem alguns pontos importantes, ok? Bom, a prova de amanhã então são 3 capítulos, né? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho aí sobre os 3 capítulos, né, que vão cair na nossa prova, que é exatamente o estudo da história, os primeiros grupos humanos e também o crescente fértil, né, que é a nossa matéria aí sobre Egito e Mesopotâmia. A gente já falou bastante sobre esses capítulos, né? Já fizemos revisão sobre eles. Eu acho que a matéria está bem consolidada, mas vamos comentar um pouquinho sobre eles hoje também, né? Bom, quando a gente fala em estudo da história, gente, a gente tem que entender primeiro o que é história. Lembra quando a gente discutiu lá no início do ano, né? O que é história? A gente vai fazer um resumão do que é história. A gente deveria dizer o seguinte: a história está relacionada como um estudo da ação do homem no tempo. Então, tudo aquilo que o homem vai fazer ao longo do tempo vai ser estudado pela história, né? Ou seja, ele vai ser aí alvo de estudo da história, com outras disciplinas aí também, né? Geografia, a paleontologia e outros, sociologia, vão ajudar bastante no nosso estudo aí para conhecer como é que as pessoas viviam desde o período aí pré-histórico, né? Então a história ela é muito importante para a gente conhecer exatamente todo esse processo que aconteceu, né? Desde das primeiras como as pessoas viviam lá antigamente, na período que a gente chama de período das cavernas, para depois a gente entender como é que elas vão desenvolvendo sociedades e como essas sociedades vão ficando cada vez mais complexas, enfim. A história, então, é a ciência que vai estudar exatamente esse processo aí da ação do homem no tempo, tá? Quando a gente fala, então, disso, a gente tem que entender que a história ela vai falar bastante sobre a questão do passado, né? Então, a gente vai estudar o período do passado e para entender como que as coisas inclusive chegaram no nosso presente, como que a gente está nesse estágio de civilização, por exemplo, né? Como que as coisas acontecem. Então, a gente entender o nosso presente é importantíssimo a gente conhecer o nosso passado. E aí, é claro, a história ela vai estudar passado de maneira bem ampla, né? Desde então, da pré-história, a gente vai estudar localizado aqui na América, a gente vai estudar na África, na Europa, na Oceania, enfim, a história ela vai ser bem versátil nesse sentido aí, né? E aí, para poder estudar todo esse período histórico aí, todo esse passado histórico, a gente precisa das fontes históricas, né? A gente já discutiu bastante sobre isso. Mas o que é uma fonte histórica? Bom, uma fonte histórica é um livro, uma fonte histórica é uma entrevista, uma fonte histórica pode ser uma pintura rupestre na parede, a gente pode ter recortes de jornais, a gente pode ter filmagens, enfim, a gente tem diversas fontes históricas para a gente conhecer e estudar o passado, né? Por exemplo, vestígios de cinzas em cavernas podem ser estudados como vestígio histórico. Então a gente tem várias coisas que ajudam os historiadores a conhecer esse passado, né? A partir desse estudo, então, desses objetos, dessas fontes, a gente consegue, então, identificar, né, pelo menos traçar como que aquelas pessoas viviam naquele período, com algumas características, alguns pontos importantes. Tudo isso passa, então, a ser muito importante para o nosso estudo da história. Bom, a gente fala em história, a gente tem que falar, então, também sobre tempo, né? Afinal de contas, o tempo ele é fundamental. O estudo da história é a ação do homem no tempo. Então, entender também o que é o tempo é fundamental. A gente conseguir entender os períodos históricos, né? A gente entender aqueles marcos temporais de pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A gente tem que entender, então, como que esses processos vão acontecer. Por que a gente vai ter essas divisões na história? Quais são os acontecimentos importantes que vão fazer essas transformações? Tudo isso é fundamental. Assim como é fundamental também a gente entender como que os grupos humanos, aí, principalmente as primeiras civilizações, eles começam a marcar o tempo também como uma forma extremamente importante. Marcar o tempo passa a ser fundamental para a vida das pessoas. Por quê? Porque eu preciso saber quando que a gente vai ter o período de inverno, quando a gente vai ter o período de verão, o período de outono, primavera. Eu preciso saber, então, qual é o período das cheias dos nossos rios, o período ideal para eu plantar, para eu colher, o período ideal, então, para eu poder manejar a agricultura, a criação de animais, qual que é o período que eu preciso então contar que o pasto vai estar verde, que eu vou ter que recolher os animais por causa do frio. Então,
contar o tempo, né? De alguma maneira se programar no tempo é super importante. É a partir daí que a gente vai ter então as pessoas desenvolvendo inclusive formas de calendário, né? Forma de marcação de tempo. A gente vai ter o calendário, a gente vai ter aí relógio de sol, a clepsydra também, que é uma forma de relógio também de água, bem interessante. Enfim, controlar o tempo é importantíssimo nesse desenvolvimento aí que a humanidade tem feito aí no nosso planeta, né? Então, por isso que é importante a gente entender isso. E dentro disso, a gente tem que entender que mesmo hoje em dia, a gente já tem um pleno conhecimento das estações, da rotação do Sol, da Lua, as fases da Lua, existem ainda formas de marcação de tempo diversas, né? Nós adotamos aqui no Brasil, por exemplo, o calendário gregoriano, né? Que é um calendário feito por um Papa, o Papa Gregório, né? Que estabelece 365 dias no ano, mais 6 horas, né? Que a cada 4 anos vai dar um dia a mais, que é o ano bissexto. Estamos nesse ano bissexto, inclusive, né? O nosso calendário, ele tem um marco inicial aí do nascimento de Cristo, né? Mas isso não é regra. A gente vai ter outros calendários que são diferentes, como por exemplo o calendário do Egito, né? O calendário egípcio antigo, eles se baseavam pela cheia do rio Nilo, né? Então isso é bem diferente do nosso. A gente vai ter o calendário muçulmano, que também é diferente, o marco inicial, o ano que eles estão. O calendário chinês é diferente do nosso, o calendário judaico. Enfim, existem vários calendários aí que modificam. Eu lembro que no início do ano, quando a gente estava tendo aula presencial ainda, a China já estava passando pelo problema da pandemia do Covid. E foi exatamente no período lá importante para eles, que é o período de final e início de ano, né? Ou seja, a gente já estava em fevereiro e eles estavam passando de um ano para o outro. Por quê? Porque a marcação temporal deles é bem diferente da nossa. E isso acontece, tá? Lembrando rapidinho que então sobre as divisões da história, gente, a gente vai ter a pré-história, que é tudo aquilo que aconteceu antes de 4.000 a.C. E por que essa data é importante? Essa data de 4.000 é importante porque é a partir daí que a gente vai ter o desenvolvimento da escrita. Então o desenvolvimento da escrita é fundamental, né? Então beleza, antes de 4.000 a.C., tudo pré-história. De 4.000 a.C. até 476 é o que a gente chama de Idade Antiga, né? E por que a gente vai ter essa data de 476? Que é exatamente a data que está relacionada com a matéria que a gente vai estudar logo, né? Que é quando a gente vai ter o Império Romano do Ocidente sendo invadido pelos bárbaros germânicos, né? Então, é uma data importante para saber também. De 476 até 1453, a gente tem a Idade Média, né? E esse período é um período importante também, a gente vai falar nesse ano ainda também, né? Que é um período, então, aí, muitos historiadores, principalmente pessoas, logo um período logo posterior à Idade Média, chamava esse período de a Noite dos 1000 anos, né? Período das Trevas, não é bem assim, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Mas vai acabar em 1453, exatamente com a queda então do Império Romano do Oriente, né? Que também é uma data importante, né? Tomada de Constantinopla. A Idade Moderna, então, que vai de 1453 até 1789, né? Que também é uma data importante aí quando a gente vai ter então a Revolução Francesa, que vai ser um marco então importante na história, que vai dar início à Idade Contemporânea que a gente está até hoje, ok? Então são esses 5 períodos importantes aí que vocês têm que saber. Professor, tem que decorar as datas? Olha, eu sempre falo para vocês, decorar a data não é comigo não, mas vocês têm que entender o processo histórico quando ele está acontecendo. Então, quando a gente fala ali, por exemplo, sobre independência do Brasil, descobrimento do Brasil, crise de 29, enfim, quando a gente for falar sobre algumas matérias, vocês têm que entender em qual período da história isso está acontecendo, né? Por exemplo, Grécia, Macedônia, Egito, Mesopotâmia, tudo isso aí está na pré-história ou na Idade Antiga? Na Idade Antiga, né? Então, vocês têm que ter uma noção exatamente de quando isso está acontecendo, ok? Tranquilo. Passado esse, então, quando a gente fala então sobre essa questão da história, a gente tem que entender então como os primeiros grupos humanos vão viver, né? E aí dentro da pré-história, a gente tem uma divisão clássica, que é a divisão da pré-história em 2, que é o período do Paleolítico e o período do Neolítico. Paleolítico é o período da pedra lascada, né? Ou seja, o período mais antigo, é quando as pessoas estão desenvolvendo formas meio rudimentares de viver, né? Os primeiros grupos humanos, a gente vai ter inclusive vários grupos humanos, vários hominídeos ali, né? O homem de Neandertal, o Homo sapiens sapiens, a gente vai ter ali essa evolução acontecendo também, né? E nesse período do Paleolítico, então, as pessoas viviam de maneira bem diferente da nossa, né? Eles viviam se alimentando do que eles caçavam e coletavam, por isso eles eram caçadores e coletores, não tinham moradia fixa, né? Afinal de contas, eles tinham que caçar e coletar, eles tinham que estar no lugar onde isso ofertava comida melhor para eles. Obviamente também eles não tinham muitos objetos pessoais, por quê? Porque se eles não têm moradia, eles não têm onde deixar esses objetos. Então eles não podem ter muitas coisas para eles carregarem, né? Então isso tudo influencia um pouco a vida dessas pessoas, como elas viviam nesse período aí, né?
Depois do Paleolítico, que é esse período da pedra lascada, a gente vai ter então o período Neolítico. Já falei para vocês, Neo vem de novo, né? Então o período Neolítico ele vai marcar muitas mudanças, né? Se no Paleolítico, por exemplo, as pessoas elas eram nômades, elas precisavam caçar para poder achar alimentos, no período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura, elas já podem ser sedentárias. Por quê? Se eu já tenho alimento à disposição para plantar, eu não preciso mais ficar mudando de lugar. Eu posso estabelecer uma moradia fixa e ficar ali. E é isso que eles vão fazer, né? E a partir desse momento que eles têm moradia, têm alimentos mais disponíveis, eles começam a desenvolver ferramentas mais sofisticadas, por isso a gente chama eles de período da pedra polida. Eles começam a desenvolver vários ornamentos para poder enfeitar o corpo, começam a desenvolver vasos de cerâmica para poder armazenar alimentos. Enfim, eles começam a organizar uma vida em comunidade muito melhor do que era feito no período paleolítico, né? E aí é legal dizer para vocês também que nesse período, então, eles começam aí a desenvolver uma vida, uma sociedade, vamos dizer assim, né? Enquanto no Paleolítico as pessoas viviam pequenos agrupamentos humanos, 10 a 20 pessoas, né? Assim, não vai poder ter mais do que isso, afinal de contas a gente não tem tanto alimento disponível. No período Neolítico, com o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, eles começam, então, a ter mais pessoas vivendo no mesmo lugar, né? Isso propicia então uma vida melhor para eles, um aumento populacional e também uma melhora de vida. Afinal de contas, eles começam a ter uma expectativa de vida melhor. Eles têm mais alimentos disponíveis, por exemplo, né? Isso faz com que eles vivam melhor e passam a partir de então também a viver em uma sociedade, uma comunidade. E aí a gente vai ter algumas mudanças importantes acontecendo nesse período, né? A domesticação do fogo acontece no finalzinho do Paleolítico, mas ela vai mudar ela vai mudar bastante a vida das pessoas já no Neolítico, né? Ou seja, ali eles vão ter aquecimento de alimentos, cozinhar também esses alimentos, né? Se aquecer do frio, espantar animais, iluminação, o fogo, então ele propiciou uma mudança importante na vida das pessoas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre outras questões dentro desses primeiros grupos humanos. Pontos importantes, né? A partir do momento que eles estão vivendo em uma comunidade, eles começam a criar mitos de criação, começam a tentar entender aí como que essas pessoas estão... por que a Terra é desse jeito? Por que as coisas acontecem daquela maneira? E eles começam a atribuir isso a questões naturais, a divindades, por exemplo, né? Então eles começam a cultuar aí o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Chuva, enfim, eles começam a explicar as questões da natureza através de divindades, né? Eles buscam explicar, então, as relações, por que os homens estão aqui exatamente para essa criação aí de deuses, né? E isso vai acontecer já antes da Mesopotâmia e do Egito, né? No período, inclusive, que eles estão saindo das cavernas, vamos dizer assim, para criar as primeiras comunidades, isso já acontecia. Outro ponto legal que é para a gente dizer aqui que é importante debater é sobre as migrações. Já debateu bastante sobre a questão de onde vão surgir os primeiros grupos humanos, né? A gente vai ter então os primeiros grupos humanos surgindo na África e a partir dali eles vão se espalhando pelo planeta Terra. Professor, mas isso aconteceu ao mesmo tempo? Não, muito pelo contrário, né? Na verdade, esse movimento de migração, ele demora milhares de anos, né? Então eles saem do ponto da África para chegar no sul do continente africano ou no norte demora um tempo, para chegar na Europa demora muito mais, para chegar na Ásia outro tempo mais, para chegar na América demora muito tempo, né? Então é um processo que vai demorar aí milhares de anos, né? Por exemplo, na América a gente tem estudos que falam que a gente vai ter os primeiros grupos humanos atravessando o Estreito de Bering ali, que conectava a Ásia à América no período de congelamento, né? Há 12 mil anos, 15 mil anos, né? Então é um período bem recente, a gente for comparar que os primeiros grupos humanos vão surgir há mais de 60, 120 mil anos, né? Então é importante a gente entender que isso aí vai acontecer e vai demandar muito tempo, tá? Dentro do Brasil, a gente tem vários sítios arqueológicos, né? Que são espaços para estudar esses fósseis, esses vestígios, essas fontes históricas. Aqui em Minas Gerais nós temos alguns extremamente importantes, bem perto da gente, inclusive, né? Santa Luzia, a gente tem alguns, Lagoa Santa, a gente tem, enfim, diversas possibilidades de conhecer isso, né? Inclusive o crânio da mulher americana mais antiga foi descoberto aqui em Lagoa Santa, né? O crânio da Luzia. Foi para o Rio de Janeiro, infelizmente já não existe mais, né? Foi perdido naquele incêndio daquele museu que a gente falou já também em sala de aula. A gente tem, então, sítios arqueológicos no Pará,
né, no sul do Brasil, São Paulo, Bahia, enfim, a gente tem sítios arqueológicos aí que tem uma importância grande para a gente conhecer o nosso passado aí em diversos locais, tá? Então, quando a gente fala sobre esses primeiros grupos humanos, é importante a gente entender esse processo de sair do nomadismo para o sedentarismo, né? Ou seja, essa mudança aí com o desenvolvimento da agricultura, criação de animais, descoberta do fogo, tudo isso aí vai propiciar e melhorar bastante a vida das pessoas, ok? Outra coisa que eu já comentei bastante com vocês também em sala de aula, né? Nesse momento a gente vai ter o início de algum tipo de comércio também, né? Por quê? Porque eles vão precisar de alguns produtos essenciais, só que não vão ter em todos os lugares. Um deles é o sal. O sal é muito importante hoje em dia para a gente, por exemplo, para poder preservar alimentos, dar gosto, né? Mas naquela época ele era fundamental, principalmente para a questão da preservação de alimentos, né? Só que a gente não encontra sal em qualquer lugar. Então eles começaram a fazer trocas comerciais, né? Nesse início aí mais através de escambo, troca de um produto por outro. Mas isso vai se aperfeiçoando com a medida do tempo, até a gente chega na Macedônia, por exemplo, onde a gente já tem moedas circulando para trocas comerciais, né? Então a gente conhecer esse processo ele é muito importante para a gente conhecer, então, como a gente está, esses primeiros grupos humanos vão dar origem, então, às primeiras civilizações, e como que essas civilizações vão se modificando ao longo do tempo. Lembrando que a história, então, vai estudar exatamente essa questão aí das mudanças e permanências, ok? Bom, vamos falar então sobre o capítulo 3 aí, nosso crescente fértil e Mesopotâmia e Egito, né? A gente fala crescente fértil, a gente tem que entender que essa região recebe esse nome por causa do formato, né? Se a gente fosse traçar fazer um desenho juntando essas duas regiões, formaria uma lua crescente, né? E fértil porque é uma região de prosperidade, né? Tá próxima aos rios. Quando a gente fala dessas primeiras civilizações, gente, na verdade até hoje ainda é assim, a gente tem que entender que as civilizações elas vão se desenvolver próximas a grandes rios, né? O abastecimento de água para irrigação de plantações, para consumo, enfim, para uma série de atividades extremamente importante. Por isso que essas sociedades elas vão se desenvolver próximas aos grandes rios. Com a Mesopotâmia e o Egito não é diferente, né? A Mesopotâmia vai se desenvolver então entre os rios Tigre e Eufrates e o Egito aí próximo ao Rio Nilo, né? Para a gente entender um pouquinho sobre essa civilização que vai surgir nesses dois lugares, a gente tem que entender primeiro o que é uma civilização, né? Já discutimos bastante sobre isso também, mas é importante vocês entenderem que a civilização, então, ela está relacionada com alguns fatores importantes, como a cultura, né? Como fatores, então, aí que são próprios daquela região, ou seja, fatores culturais próximos, como a língua, os costumes, as crenças, tudo isso então aí vai ser característica de uma civilização. Então quando a gente tem algum tipo de organização política, cultural, social, a gente fala então que a gente tem uma civilização acontecendo aí, ok? Já falei então sobre a importância desses rios aí, né? Os rios são fundamentais aí para o abastecimento de água, para peixe, né? Consumo então de alimentos. Os rios então eles têm importância nas mais diversas áreas na vida dessas primeiras civilizações. Tanto é assim que tanto no Egito quanto na Mesopotâmia eles vão desenvolver formas para poder contar com essa água desse rio. Então eles vão construir canais, construir diques, construir umas barragens, construir uma série de obras para poder aproveitar melhor as águas desses rios. Mas existem diferenças entre o Egito e a Mesopotâmia, né? O rio Nilo, por exemplo, no Egito, ele é um rio que ele tem as cheias mais constantes. Ele sabia o período do ano que isso acontecia, quando, como isso ia acontecer, diferente da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, as cheias elas acontecem de maneiras mais diversas. Eles não têm muito controle sobre como isso vai acontecer. Então, até mesmo as obras para poder contar com as águas desses rios, elas são um pouco diferentes. Apesar deles contarem com obras parecidas, a função delas às vezes é um pouco diferente, né? Afinal de contas, o Egito eles têm uma perenidade, né? Ou seja, eles têm um controle melhor sobre as estações da água que na Mesopotâmia não acontecia, né? E aí o rio é tão importante que o calendário egípcio, por exemplo, ele vai se basear também na cheia do rio Nilo, né? Ou seja, eles vão dividir exatamente nos períodos. Qual é o período ideal para a gente colher? Qual é o período ideal para a gente plantar? Qual é o período ideal para a gente esperar? Enfim, tudo isso aí é levado em consideração quando a gente fala dessas civilizações aí, beleza? Bom, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a gente já vai ter sociedades bem mais
organizados do que nos grupos dos primeiros agrupamentos humanos, né? A gente vai ter então ali as pessoas que vão comandar, a gente vai ter as pessoas que vão ter um status legal naquela sociedade, que vão viver bem, não vão fazer trabalhos forçados, trabalhos braçais pesados, e a gente vai ter também uma base da população, a grande maioria da população, que infelizmente vai viver mal, né? Então a gente tem uma divisão aí, ó, no Egito a gente vai ter o faraó e sua família, embaixo a gente vai ter os sacerdotes, depois a gente vai ter funcionários do governo, os militares, os escribas, e a gente vai ter embaixo os camponeses e os escravizados. Lembrando que os escravizados fazem o trabalho, não recebiam nada por isso, trabalho forçado, e os camponeses muitas vezes também, bom período, boa parte do ano também, tinham que fazer trabalhos nas grandes construções do Egito, né? Eles tinham que ajudar, por exemplo, na construção das pirâmides e outros fatores mais, tá? Na Mesopotâmia, a gente também vai ter um líder que lá a gente vai chamar de rei ou patese. A gente vai ter a nobreza abaixo dele, né? Que a gente vai ter os sacerdotes, militares, escribas e comerciantes, os camponeses e também os escravizados, que vão ter uma função aí bem parecida, esses dois últimos grupos, com a gente viu ali no Egito, tá? Então, olha só, ser membro de uma nobreza é importante, é muito bom para a vida daquelas pessoas, né? Afinal de contas, eles não têm que fazer trabalhos pesados. Ser um escriba é um trabalho fundamental, afinal de contas, o escriba é aquele que vai anotar, por exemplo, o censo da população, são responsáveis por contar a população daquele lugar, por controlar os impostos que estão sendo pagos, controlar o número de grãos arrecadados. Então, eles têm um status importante dentro da sociedade, né? E vivem muito bem por causa disso, tá? Nas duas sociedades, de uma maneira geral. E aí tem uma diferença importante entre essas duas localidades, o Egito e a Mesopotâmia, que no Egito a gente vai ter uma civilização só. Eles vão conseguir controlar e formar ali um estado centralizado, né? Ou seja, eles vão conseguir controlar diversas cidades num governo só, o que não vai acontecer na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, assim como a gente viu na Grécia Antiga, a gente vai ter cidades-estados independentes, ou seja, cada cidade-estado vai ser independente para organizar sua política, para organizar sua questão religiosa, sua questão social, cultural, enfim. Então a gente vai ter cidades-estados sendo autônomas e independentes nesse momento na Mesopotâmia, diferente do que era no Egito, tá? Só para lembrar aqui para vocês aí, ó, dentro dessas cidades-estados da Mesopotâmia, a gente vai ter diversos povos também aí controlando as cidades, né? A gente vai ter os sumérios, acadianos, assírios, amoritas, caldeus, controlando a cidade de Ur, Uruk, Babilônia, enfim, as diversas cidades-estados que vão surgir nesse local aí, em diferentes espaços temporais, inclusive, tá? Em termos de religião, eles têm uma característica semelhante que nessas duas localidades eles são politeístas, ou seja, eles acreditam em vários deuses. Contudo, entretanto, porém, todavia, no Egito, eles acreditam que os deuses têm formato antropozoomórficos. O que significa isso? Né? Significa dizer que eles acreditam que os deuses eles tinham características ali físicas parecidas com humanos e animais, né? Meio que misturado. Então a gente vai ter deuses com corpo humano, cabeça de águia, com cauda de leão, enfim, os deuses eles estão uma mistura aí de seres humanos com animais, né? Já na Mesopotâmia não. Na Mesopotâmia é diferente essa questão aí, né? Eles acreditam que os deuses têm aparência muito parecida com os humanos mesmo. Outro ponto legal de dizer aí é que os egípcios acreditavam numa vida pós-morte, né? Por isso eles inclusive praticavam mumificação, porque acreditavam que as pessoas depois de morrer e passar pelo tribunal de Osíris, elas voltariam para o corpo que elas tinham vivido aqui, né? E a partir desse momento, então, era importante preservar o corpo. Por isso o processo de mumificação, que foi extremamente importante para a medicina, né? Para a gente conhecer vários órgãos. É diferente da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia eles acreditavam que o importante era você viver sua vida aqui em terra. Depois que passou esse momento, não tem muito o que fazer, né? Então eles não davam muito, eles não celebravam, por exemplo, a morte, não tinham ritos fúnebres tão grandes como tinha no Egito. Pô, no Egito eles construíam pirâmides para os faraós que faleciam, né? Na Mesopotâmia não, você tinha que aproveitar o que você viveu em vida. O pós-morte, infelizmente, não era algo que eles cultuavam, né? Na Mesopotâmia a gente vai ter aí um código de lei extremamente importante, muito famoso, e é interessante a gente entender e conhecer ele, que é o Código de Hammurabi, que muita gente conhece como também Código de Leão ou Código do olho por olho, dente por dente, né? Por quê? Porque as penalizações desse Código de Hammurabi, elas estão muito ligadas com o crime. Então, se você matou uma pessoa, sua punição tem que ser sua morte, né? Se você construiu uma casa e essa casa caiu, matando um filho da pessoa, o seu filho também tem que morrer. Enfim, o Código de Hammurabi é o primeiro código de leis escritos que a gente vai conhecer aí da antiguidade, né? E
que vai ter essas questões importantes aí sobre as punições dependendo do crime, ok? No Egito a gente vai ter algumas leis também, mas não escritas. Essas leis elas vão ser mais orais, tá? O que vai ser muito comum no período da antiguidade também. Bom, em relação à escrita, os dois desenvolveram escritas de escritas diferentes. Enquanto a gente vai ter aí, ó, na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, né, que eles vão fazer em forma de cunha, na argila, lá no Egito a gente vai ter os hieróglifos, né, uma escrita mais baseada, feita em papiro principalmente, baseada então em figuras, em formas, desenhos, onde cada letra, cada símbolo tem um significado. Então os dois vão desenvolver uma escrita importante, mas que são diferentes entre si. Tá? Então a gente começa a falar sobre as sociedades exatamente falando dessas duas que são extremamente importantes. Né? Muita gente chama essas sociedades fluviais, exatamente porque são sociedades também muito ligadas a essa questão dos rios. Ok, gente? Bom, nossa revisão vai ficando por aqui. Qualquer dúvida aí, manda para mim por e-mail, pelo Positivon principalmente, que é mais fácil, ou até mesmo pelos comentários aqui no YouTube que eu respondo vocês, ok, gente? Estudem para a prova, foquem no que eu falei para vocês, dêem uma lidinha então nos capítulos, dêem uma lidinha no livro de atividade, naquele resumo que ele é bem legal, e dê uma olhada aí também nas atividades que a gente fez sobre esses 3 capítulos, tá? Boa prova, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até mais.